Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Matheus Araújo, sou professor de literatura, escritor, diretor do documentário A Morte da Literatura, que foi lançado ali em junho deste ano, em junho de 2022. E eu vou começar aqui uma série de vídeos neste canal falando sobre literatura clássica, os clássicos da literatura. Primeiro, eu gostaria de dizer que esses vídeos não vão ser como a gente estuda literatura, por exemplo, na escola, que é aquela coisa, né, os movimentos literários, arcadismo, romantismo, naturalismo, modernismo, nada disso. Eu não quero ficar ensinando a literatura de maneira engessada, eu não quero falar sobre literatura de maneira engessada, muito pelo contrário. O que é que eu quero fazer aqui, o que é que eu vou fazer aqui nesses vídeos? Tratar da literatura da maneira mais humana possível, da maneira mais cotidiana possível, para que você possa se enxergar nas grandes obras literárias, para que você possa se enxergar nos clássicos, para que você se faça aquela pergunta que todo aluno faz na escola: para que isso serve na minha vida? Bom, eu vou tentar te mostrar aqui para que alguns clássicos servem na sua vida, por que você deveria ler alguns clássicos e como você deveria ler estes clássicos. Também gostaria de dizer que os vídeos que eu vou fazer aqui também não serão resenhas. Eu respeito totalmente quem faz resenhas de livros, resenhas de clássicos. Eu acho que tem muita gente boa fazendo, mas realmente não é o meu propósito. Eu acho que essa área, né, já está sendo muito bem atendida por outras pessoas, outros professores que fazem isso, mas esse não é o meu objetivo. O meu objetivo aqui é mostrar como você deve ler esses clássicos, mostrar o que você pode aprender com esses clássicos, mostrar o que esses clássicos têm a dizer sobre a sua vida. E o vídeo de hoje é um vídeo a respeito do grande clássico da literatura, escrito ali na década de 50, O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Bom, esse livro, quem me conhece sabe que eu adoro esse livro, que eu utilizo esse livro com vários alunos em mentorias, nos meus cursos, no curso online de literatura, que é o meu maior curso. Eu sempre analiso O Velho e o Mar com os meus alunos, porque eu acho que é um ótimo ponto de partida para quem está começando nessa vida dos clássicos. Por quê? Porque é um livro muito simples, é um livro muito fácil de ler, com um estilo que você não vai precisar ir o tempo todo, por exemplo, ao dicionário, que você não vai precisar reler várias vezes o mesmo parágrafo, a mesma página para tentar decifrar o que o autor está querendo te contar. Não. O Hemingway é muito simples, muito seco, muito direto. Ele diz sem muita enrolação aquilo que ele quer dizer. E por isso até é um livro curtinho. É um livro que você pode ler ali numa tarde, tranquilamente, sem muita dificuldade. E o meu propósito aqui é explicar o que o Velho e o Mar tem a ver com a depressão. O que o Velho e o Mar tem a ver com essa doença que é a doença, né, do século XXI, é a doença dos nossos tempos, é a doença da era moderna. É um problema que vem crescendo. Então, por exemplo, na pandemia, o número de casos de depressão aumentou em 40%. Então, todo mundo hoje, basicamente, conhece alguém ou tem depressão, né? Ou conhece alguém que tem depressão ou já passou por isso, tem esse caso na sua família, ali nos seus amigos, já viu isso de perto, né? Então a depressão não é mais uma coisa escondida ou escusa como foi antigamente, né? Como foi inclusive na época do Hemingway. Hoje as pessoas começam a entender um pouco melhor do que se trata essa doença e passam até mesmo a ter que conviver com ela. Então eu quero te mostrar o que o Velho e o Mar tem a ver com a depressão. Mas antes de tudo a gente precisa pensar o seguinte, né? Sobre o que conta O Velho e o Mar. Qual é a história de O Velho e o Mar? A história é muito fácil de entender, muito simples. Basicamente conta a história que se passa ali em Cuba, na década de 50, de Santiago, um velho, o velhinho Santiago, que é pescador. Ele é pescador ali no litoral de Cuba. E o Santiago já está há 84 dias sem conseguir pescar um mísero peixe. 84 dias sem conseguir pescar um mísero peixe. Pense bem, se há 84 dias você ficasse sem conseguir comer direito, sem conseguir trabalhar para prover o pão para sua casa. Se durante 84 dias
você ficasse, por exemplo, desempregado, sem ter ninguém ali para te ajudar. Claro que o Santiago tinha o seu amigo Manolim ali para ajudá-lo, mas ele sofria com essa dificuldade, sofria também com a velhice. Bom, com a velhice ele começa a se sentir incapaz, você pode começar a se sentir fraco. Existe um grande problema aí de motivação. Você pode achar que aquilo ali não é para você, que as pessoas são melhores do que você, e isso realmente cria grandíssimos problemas, né? Cria grandíssimos problemas de autoestima, cria grandíssimos problemas de percepção do mundo, de força de vontade, uma série de coisas. Quando a pessoa fica desempregada, realmente é assim que acontece. No caso, o Santiago não é que ele estava desempregado, ele continuava exercendo o seu ofício, mas ele não conseguia exercer o seu ofício. Por quê? Bom, o Hemingway não dá nenhuma explicação. O fato é que ele passou 84 dias sem conseguir pescar um peixe. A história começa no dia 85. No dia 85, o Santiago sai determinado a conseguir pescar um peixe. Ele pede a Deus que ele consiga pescar um peixe. Ele só vai sair daquele mar depois que ele conseguir pescar, nem que seja um mísero peixe. Nessa tentativa de conseguir pescar o peixe, ele vai para o mar aberto, né? Ele vai para o mar aberto e lá vai tentar pescar um peixe. Bom, o fato é, ele consegue pescar um peixe, né? O peixe morde a sua isca, mas não era qualquer peixe. Era um peixe de 700 quilos, um peixe maior do que o barco do Santiago. Então vejam, imagine você no lugar do Santiago agora, né? Você passa esse tempo todo sem conseguir pescar um peixe, então você está fraco, muitas vezes você pode estar desmotivado, né? Você pode estar fraco fisicamente e mentalmente, e então aparece um peixe para você. Você quer agarrar essa oportunidade com tudo que você tem, com todas as suas forças, mas esse é um peixe muito maior do que, teoricamente, você conseguiria capturar, do que você conseguiria pescar, do que você teria forças para capturar, né? Então, a história parte desse princípio. Essa luta entre Santiago e esse peixe de 700 quilos. O que exatamente é essa história de um velho pescador cubano que passa 84 dias sem pescar um peixe tem a ver com a depressão? Primeiro, a gente também tem que entender um pouquinho da vida do próprio Ernest Hemingway. Eu sempre digo o seguinte: se Hemingway quisesse escrever uma autobiografia do início da sua vida até o fim, eu acho que teria sido um dos maiores romances de todos os tempos. Porque realmente a história de Hemingway, a história de vida de Hemingway, que está refletida em muitos dos seus livros, é uma grandíssima epopeia. A história de Hemingway é um romance, sei lá, um Guerra e Paz, vamos dizer assim. Então é uma história fantástica. O Hemingway, como personagem, é um personagem fantástico. Porque vejam bem, pessoal, Hemingway nasce nos Estados Unidos, tá? Mas ele, bem dizer, não fica lá. O Hemingway, ele trabalha como motorista de ambulância na Primeira Guerra Mundial. Você já imaginou o que é ser motorista de ambulância na Primeira Guerra Mundial? O Hemingway luta na Guerra Civil Espanhola. Luta ao lado da resistência na Guerra Civil Espanhola, pegando em armas. O Hemingway, ele estava ali naquela efervescência parisiense, aquela efervescência cultural parisiense na década de 20. Isso daí você pode ver no filme Meia-Noite em Paris, né? E também no seu próprio livro Paris é uma Festa. Hemingway foi amigo de James Joyce, foi amigo de Gertrude Stein, de Salvador Dalí. Hemingway pegou a mulher de Pablo Picasso. Veja só, Hemingway foi boxeador. Hemingway era um boxeador e era um bom boxeador. Teve alguns casos em que ele desafiou profissionais e venceu. Então ele não era só um boxeador amador qualquer, ele realmente tinha técnica do boxe. Ele realmente sabia o que estava fazendo. Hemingway foi caçador, ele caçou na África. Caçou animais de grande porte na África, búfalos, leões, tigres. Então ele caçou realmente animais de grande porte na África. Então vejam a coragem desse homem também.
né? Então, Hemingway teve uma vida absolutamente fantástica. Ele conheceu os 4 cantos do mundo, né? Viajou para onde você imaginar, conheceu uma série de pessoas, tinha os seus problemas, né? Então, tem uma história que o James Joyce conta, que o Joyce arranjava uma briga no bar, uma briga qualquer no bar, virava para Hemingway, bate nesse cara. O Hemingway ia lá e, puf, dava uma porrada no cara. Então, ele, assim, viveu uma vida como ninguém, vamos dizer assim, em termos de experiência, de riqueza de experiência. Conheceu grandes artistas, grandes pessoas, grandes personalidades, né? Foi para a Espanha, foi para a França, Estados Unidos, África, né? Cuba, conheceu muita coisa ao redor do mundo, né? Conheceu, por exemplo, Fidel Castro, né? Então, assim, veja a quantidade de coisas que esse homem viveu. E você pode pensar o seguinte: pô, o cara viveu tudo isso, então foi uma vida ótima. Foi uma vida boa, né? Morreu vivendo bem, não? Ele viveu bem, morreu velhinho, viveu bem. E não foi nada disso. Hemingway, na verdade, ele teve que conviver com uma grande depressão. Hemingway teve depressão durante toda a sua vida, tá? Então ele teve que conviver com isso de uma maneira muito pesada. O Hemingway sofria de alcoolismo. No fim da vida ele chegou a ter diabetes, outras doenças seríssimas, perda de memória. Então a vida do Hemingway ela foi realmente muito sofrida, porque ela começa, no fim das contas, com o suicídio do seu pai. O pai de Hemingway se suicidou. E veja, a mãe de Hemingway, que era uma pessoa extremamente narcisista, né, esse é um termo até que está em voga nos dias de hoje, né, uma mãe narcisista. A mãe de Hemingway era extremamente narcisista, extremamente controladora. O Hemingway tentou sair das garras da mãe dele durante décadas. A mãe dele dá de presente a ele a arma com a qual o pai dele se suicidou. Veja que coisa terrível. Então isso cria uma série de problemas psicológicos com os quais o Hemingway vai ter que conviver durante muito e muito tempo. Como é que o cara poderia ser normal, poderia ter uma mente no lugar, poderia não ter esses problemas psicológicos, por exemplo, tendo participado de 2 guerras? Veja, na Primeira Guerra do lado, obviamente, americana, e na Guerra Civil Espanhola, na resistência comunista. Então, quase que 2 lados antagônicos aí. Então, ideologicamente, onde é que estava Hemingway? Então, isso vai criando confusões realmente na cabeça dele, traumas, assim vem o alcoolismo, assim vem a tendência suicida de Hemingway, e, bom, acaba que no ano de 1961, o Hemingway tira a sua própria vida com um tiro de espingarda. O fim da vida de Hemingway é realmente trágico. É realmente trágico porque quais foram os motivos exatamente dele se suicidar? Bom, além de todos esses problemas, como eu já disse, no fim da vida o Hemingway ficou muito doente. Perda de memória, diabetes, várias outras doenças, dores insuportáveis, e ele resolveu realmente tirar a sua própria vida. E, bom, o fim da vida de Hemingway termina dessa forma absolutamente trágica. E o que é que o Velho Mar tem a ver com isso? E como é que o Velho Mar pode falar da depressão do Hemingway e da depressão de maneira geral? Bom, o Velho Mar foi o último livro que Hemingway escreveu. O último livro que foi publicado, o último livro de Hemingway que foi publicado durante a vida dele. E, bom, por ser um livro que estava ali mais próximo da sua morte, por mais que tenha se passado quase que uma década inteira até a morte de Hemingway, depois da publicação de O Velho Mar, né, depois de ele ter ganhado vários prêmios por esse livro, inclusive, o que O Velho Mar tem a ver com a depressão de Hemingway? Bom, o Hemingway não gostava de leituras muito alegóricas, mas a gente pode tentar fazer uma leitura simbólica dessa obra, no sentido de que, veja, Santiago lutava todo dia para vencer o peixe, para pegar o peixe e vencer, vamos dizer assim, o mar. O mar, simbolicamente, né, tradicionalmente, representa as emoções. Poseidon, que é o deus dos mares, na mitologia grega, representa as emoções.
Por isso que ele é geralmente antagônico a Atenas, que é a deusa da razão. O mar, desde o Gênesis, já é considerado, né, como o retrato da psique humana. Por que Jesus anda sobre as águas agitadas? Ou porque Jesus aparece no meio das tempestades? Porque ele acalma todas as emoções. Ele está acima de todas essas emoções, dessas transmutações, dessas coisas terrenas. Então, o mar simbolicamente já está relacionado a essas emoções, a essas coisas terrenas. E o homem precisa vencer o mar todo santo dia. E o Hemingway está lá. No primeiro dia ele perde, no segundo dia ele perde, no terceiro ele perde, até passar 84 dias perdendo. Hemingway e Santiago aí, a gente pode dizer que são, bem dizer, quase a mesma pessoa, né? São quase a mesma pessoa aí, é como quase que se fosse um alter ego de Hemingway, porque Hemingway também foi pescador em Cuba, assim como Santiago, né? Esses peixes enormes que Santiago viu, né? No caso o peixe de 700 quilos, foram peixes que Hemingway também viu, né? Você tem fotos de Hemingway com peixes de 400, 500 quilos, né? Em Cuba. Então você vai ver que a vida dos dois, elas se entrelaçam. O personagem e o autor se entrelaçam. Então você consegue fazer um paralelo a respeito disso. Então Santiago precisa vencer as emoções para pegar o peixe. O peixe o que é? O peixe sempre foi o símbolo do milagre. Cristo multiplica os peixes. O peixe é o alimento no meio desse turbilhão de confusão que é o mar. Então o peixe é o milagre, aquilo que brota. Só que toda graça vem com uma cruz. A graça é que ele conseguiu pescar o peixe. Mas a cruz é que essa graça é muito difícil de carregar. Então ele precisa carregar esse peixe, levar esse peixe de volta. E claro, tem os tubarões e tem todos os outros elementos que eu recomendo que você leia o livro para tentar compreender melhor. Mas o fato de Santiago estar ali todo santo dia, tentando pescar aquele peixe, também pode ser relacionado com o próprio fato da depressão do Hemingway, de todo dia estar tentando superar a sua tendência suicida, de todo dia estar tentando superar aquele desafio, de todo dia estar tentando superar um problema gigantesco que precede a sua própria vida, né? Que vem do seu pai, da sua mãe, dos seus antepassados, de toda a situação na qual ele foi colocado, histórico, geograficamente, as guerras com as quais ele participou, nas quais ele participou. Então, tudo isso influencia na vida dele. Mas é preciso continuar tentando, é preciso continuar buscando este peixe. A gente não pode parar. Qual é a frase com a qual o Santiago, vamos dizer assim, fica, bem dizer, imortalizado na história da literatura? Um homem pode ser destruído e nunca derrotado. É isso que Santiago diz em O Velho Mar. É isso que Hemingway escreve em O Velho Mar. O Velho Mar, no fim das contas, é o relato de Hemingway tentando vencer a sua própria depressão. E veja, todo mundo que passa por uma doença como essa, se você já teve um caso de passar por uma doença como essa, se você conhecer alguém que passou por esse tipo de problema, você vai ver que a pessoa está tentando todo dia lutar contra ela mesma. Porque Santiago, no fim das contas, ele não está tentando vencer só o mar. Ele está tentando superar as próprias forças. Né? Superar as próprias forças para se adaptar ao mundo no qual ele meio que não pertence mais. Porque ele já está velho, ele já está cansado. É como se ele não pertencesse ao mundo. Ele está sozinho naquela natureza hostil. Então você tenta se adaptar ao mundo, fazendo parte dele, fazer parte deste mundo, superando as suas próprias forças, superando as suas próprias limitações e superando os seus próprios problemas. Então Santiago, no fim das contas, deixa uma lição de vida que é a seguinte: olha, o mundo vai ser sempre hostil. Você pode ser destruído, mas você não pode se deixar derrotar. Você tem que continuar. Então, se passou 84 dias que você está perdendo, você tem que levantar a cabeça no dia 85 e ir buscar o peixe. É disso que Santiago estava falando. É disso que Hemingway estava falando.
E uma prova de que Santiago estava tentando superar seus próprios problemas é quando ele está lá segurando a corda, a vara, e a mão dele começa a machucar. Tem até um filme que foi feito de O Velho Mar, em que essa cena é muito interessante. Ele tá lá segurando a corda e a corda tá raspando na mão dele e a mão dele tá toda machucada. E tem um certo momento que ele para e começa a conversar com a própria mão. O que é isso? O autoconhecimento. Como é que eu posso vencer as dificuldades? As minhas próprias dificuldades. Eu tenho que conversar comigo mesmo, eu tenho que me conhecer. E ele começa a conversar com a própria mão. Então vejam que o simbolismo desse livro é extremamente profundo e que fala de temas cotidianos. Porque se você hoje está passando por um problema, que não precisa nem ser exatamente a depressão, porque às vezes a vida machuca a gente, machuca, e você acha que está tudo perdido, que dali para frente não tem mais jeito. Aí você tem que se lembrar de Santiago. O homem pode ser destruído, mas nunca derrotado. Você precisa seguir em frente. O dia 85 está aí. Existe um peixe enorme que está te esperando lá no fundo do mar e você precisa resgatá-lo. E para resgatá-lo, você precisa do autoconhecimento. Você precisa superar os seus próprios problemas. É isso que Hemingway nos ensina. Por mais que no fim das contas, o próprio Hemingway tenha perdido a sua batalha. Mas ele nos ensina o caminho para superá-la de algum modo. Já que, bom, apesar dele ter perdido no final essa batalha, perdido a batalha contra a depressão, durante muito tempo até ele conseguiu vencê-la, por mais traumas que ele acumulasse. Então fiquem com essa frase: o homem pode ser destruído, mas nunca derrotado. Essa é a lição de Hemingway para as nossas vidas. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha absorvido essa mensagem, tenha entendido esse livro de uma maneira mais simbólica, mais humana. Se você ainda não leu, leia O Velho Mar, você vai gostar, um livro simples, fácil. Com essa chave interpretativa, vai ser muito melhor fazer essa leitura de Hemingway. Bom, se você gostou, curte aqui o vídeo, compartilhe, envie para os seus amigos, se inscreve no canal, a gente vai ter vídeos semanais e quem sabe até a mais de um vídeo por semana. Ativa o sininho das notificações para você ficar ligado nos próximos vídeos. Valeu e até mais. Tchau, tchau.